Salmo 23, versículo 4, eu sei que você conhece esse salmo de cor, mas a palavra de Deus se renova. Permita que essa palavra se renove na tua vida agora, em nome de Jesus. Diz assim o versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos repetir esse versículo? Amém? Eu vou repeti-lo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Que a tua palavra seja agora, Deus, ministrada pelo teu Espírito Santo. Que ela seja essa faca de dois gumes, ó Deus, a penetrar e a dividir, ó Deus, todas as intenções e pensamentos do nosso coração. Esta palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Encontre guarida e seja bússola, seja, ó Deus, rumo, seja direção, seja alimento, seja, ó Deus, exortação, consolo, seja agora, ó Pai, um referencial. Que não seja simplesmente a letra, mas que, ó Deus, seja o verbo vivo sendo transmitido dentro de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Eu não temerei porque tu estás comigo. Queridos irmãos, talvez uma das coisas que tem caracterizado esse instante que nós estamos vivendo, eu não diria que é simplesmente o isolamento ou a solidão. Porque mais que possamos estar isolados de algumas atividades que são realizadas em comunidades, ainda trabalhamos e no trabalho, no devido momento ali e com os cuidados, nós nos relacionamos. Por mais que seja um isolamento, você sai na rua e você vê pessoas. Por mais que seja um isolamento, e este isolamento, é isso que eu quero te dizer, não é um sinônimo de solidão, de algo solitário. Na sua família você tem pessoas. No que tange, alguém que vive sozinho. Então, acaba que não é um isolamento, é uma solidão 100%, por assim dizer. Por que eu quero dizer isso? Olha, todos sabem aqui, os irmãos, que eu sou militar do Corpo de Bombeiros. E uma coisa que nós aprendemos desde a nossa formação profissional, no que concerne ao Corpo de Bombeiros, a ação bombeiro militar, é que bombeiro não trabalha sozinho. É que bombeiro não age solitariamente. Sempre tem um do lado do outro. No mínimo uma pessoa para auxiliar nas atividades, nas coisas que têm que ser feitas, nas atividades, sejam elas de socorro, sejam elas de prestação de utilidade à sociedade, qual for o fim dessa prestação de utilidade. Mas eu me recordo alguns anos atrás que eu ainda trabalhava na área de vistorias técnicas e eu tive que ir até uma cidade próxima aqui, onde nós somos responsáveis, para fazer vistorias de algumas empresas lá e também numa grande indústria que tem lá, uma indústria canavieira que tem aqui na cidade próxima, Chapadão do Céu. Eu tive, e na época eu me preparei, entrei no carro, na viatura do bombeiro bem cedinho e fui sozinho. Eu fui sozinho fazer essas vistorias. Eu ia passar um dia, uma noite lá, se não me engano. E eu lembro que eu levantei cedo e estava me deslocando no quartel. Eu não me recordo qual dos meus colegas bombeiros que me viram, porque isso não é comum, né? Ele era uma ação de vistoria técnica, então não tinha tanto aquela necessidade de ter mais de duas pessoas. Mas quando aquele colega meu me viu sozinho saindo, ele falou: você está indo sozinho? Eu, de imediato, num estalo automático, eu peguei e respondi: não estou indo sozinho. Eu estou indo com o Espírito Santo de Deus. Deus está comigo. Ele vai me acompanhar nessa viagem, nas minhas interações, naquilo que eu vou fazer lá. E assim é a nossa vida, e assim é a nossa confiança. Por quê? Porque eu vejo que Deus está conosco, perto está o Senhor. Eu vejo, por exemplo, nessa pandemia, situações que não são rotinas, mas são situações delicadas, tristes. Como, por exemplo, entes queridos que partiram sem que os familiares pudessem vê-lo.
pudessem fazer ali a última despedida, como se preconiza o nosso costume de estar ali. Mas no tipo desse tratamento, em determinadas circunstâncias, o enfermo ele fica sozinho, ele perde o contato de toda a parentela. Os únicos que têm acesso ali são os médicos e os enfermeiros que passam ali as notícias. E aí a gente que está aqui do lado externo, na expectativa de ter notícias, orando, pedindo e clamando a Deus por essa vida, o sentimento é que ele está sozinho, que aquela pessoa está sozinha. Mas ela não está sozinha. Ela não está sozinha da mesma forma que quando eu saí para trabalhar e desenvolver aquele serviço, eu não estava sozinho. Por mais que essa pessoa esteja agora no UTI, no quarto, esteja com instrumentos de atividade médica para melhorar o seu estado, sozinha ali, pessoalmente, fisicamente, mas espiritualmente ela não está sozinha. Eu queria começando falando isso e dizendo isso. Não está sozinha porque Deus está ao lado dela. Não está sozinha porque os anjos estão e se acompanham lá, se acampam ao lado dela. Então ela não partiu, tem alguns que já partiram, né? Infelizmente, segundo a onisciência de Deus, e a gente fala, olha, foi, não podemos nem... Não, isso foi a nossa última vista dela. Não, ela estava com Deus. Ela nunca esteve sozinha. Ela nunca esteve desamparada. Talvez longe do calor humano, da figura humana, da figura familiar, do acesso de um familiar, mas nunca sozinha, porque o Senhor está conosco, porque tu estás comigo. É o verso 4, é o verso 4, porque diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os lugares da sombra da morte, o vale da sombra da morte. Os lugares que fazem parte da jornada da existência humana nos colocam em contatos com as experiências da morte. Ainda que eu ande pelo vale da morte, andar, trafegar, passar pelo vale da sombra da morte, ter experiências à beira das angústias da morte, experiências de ver talvez uma pessoa partir, experiências do assombro daquele que anda, daquele que trafega, daquele que passa pelo vale da sombra da morte, que passa por essas situações de angústia, de medo da morte, que a morte produz. Porque o que diz aqui é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso significa experiências, isso significa proximidades, significa sensações emocionais, significa contatos diretos ou indiretos que se tem nesse vale sombrio e mortal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, ainda que eu tenha experiências com o vale da sombra da morte, ainda que eu tenha proximidade com o vale da sombra da morte, ainda que as minhas emoções e as sensações emocionais me levem a persistir o vale da sombra da morte, ainda que eu possa ter tido ou esteja tendo contatos diretos com o vale da sombra da morte, contatos indiretos com o vale da sombra da morte, ainda que tudo isso venha. E quem não perdeu um conhecido? Quem não perdeu um amigo? Quem não perdeu um parente próximo? São tudo isso experiências, diretas ou indiretas, emocionais e físicas, com esse chamado vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande
por meio de tudo isso que permeia essas circunstâncias, que tem características mortais, que trazem consigo o medo mortal, que carregam consigo o medo de morte, o cheiro de partidas, a expectativa angustiosa ou temerosa de ter a experiência de estar passando por esses vales de sombra de morte. Isso tudo são possibilidades reais e concretas. Passar pelo vale da sombra da morte, ter essas experiências, ter esse tipo de contato, conhecer uma pessoa, um amigo querido que que foi alvo talvez dessa enfermidade ou de outro tipo de tragédia. Isso tudo são possibilidades reais e concretas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Elas podem e acontecem com qualquer um que habita debaixo do sol. Não há distinção. Isso pode acontecer. Isso é uma realidade. Isso tem acontecido diante dos nossos olhos. O vale da sombra da morte tem acontecido na nossa frente, constantemente, diariamente. Que ninguém pense que está blindado com esse tipo de visitação. Que ninguém tenha a mente religiosa tão cauterizada ao ponto de pensar que está blindado com esse tipo de visitação. Porque ela tem visitado todos, de todas as classes sociais, de todo o credo religioso, de todos e todos os lugares. Temos tido notícias. É real para todos aqueles que habitam debaixo do sol. A experiência do vale da sombra da morte. A experiência da sensação de sentir essa proximidade que se tem, principalmente evidenciando nesses dias, de andar, de trafegar no vale da sombra da morte. De ter tido experiências com pessoas amigas, com amigos, com conhecidos, com desconhecidos, com informações de pessoas que talvez você não conhece, mas que é conhecido do seu conhecido, que foram, que partiram. Todos estão debaixo do sol. Todos nós vivemos debaixo de tudo que acontece nesse planeta Terra. E ninguém está livre de ter essas experiências. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está trazendo à tona esse quadro estranho, que muitas vezes nos soa ruim aos ouvidos? Olha, eu estou trazendo algo que a palavra do Senhor fala como é, que é assim dessa forma, e que não nos compete fazermos ou nos fazermos de cegos, de indiferentes, de inconsequentes, de surdos para aquilo que é real. Mas que também, tendo este conhecimento de que isto sim também é uma realidade, nos pacificarmos diante de todo o escopo que se engloba a realidade dessas visitações perigosas. Porque o escopo que se emoldura o vale da sombra da morte, que todo ser humano está perspectível de passar, segundo aquilo que Deus nos diz, também é uma palavra de livramento. Aleluia! Também é uma palavra de proteção. Também é uma palavra de socorro e de guarda. Por que eu digo isso? Porque só o que se segue, nos versos anteriores a tudo isso, no que se fala tudo isso lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que se segue anteriormente são as promessas do Senhor deste salmo, do Senhor que fez esse salmo, que falou esse salmo a Davi.
É o mesmo que fala que se anda pelo vale da sombra da morte, mas que se traz promessas concernente a isso. Especificamente o que se destaca no versículo 4, na parte B. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você pode guardar isso no teu coração? Não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu sei que isso é uma realidade de visitação de medo e de pavor, que alguns nesses instantes, nesses momentos, nesses dias, estão passando. Estão passando consigo, ou com um familiar, ou com um amigo. Mas aquele que diz que há uma possibilidade real de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, é o que diz: não tema. É o que fala pela boca do salmista: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Ele está. Porque Ele está comigo, porque Ele está com você. E é porque Ele está que nós não temeremos. É porque Ele se faz presente. Amém? Consegue compreender isso, entender essa dinâmica espiritual das coisas de Deus? Deus está presente no vale da sombra da morte, no vale da vida, no vale da existência, no dia a dia, em todos os momentos nossos, em todas as situações, porque Ele está na alegria e Ele está na dor. Ele está nos momentos de festa, assim como Ele está nos momentos de luto, nos momentos de angústia, como nos momentos de prazer e de alegria. E o que sintetiza essa palavra para nós, de força nesse momento que talvez você está precisando dessa força. Talvez a sua casa precise ser visitado por essa força. Ela está baseada nessa palavra de Deus, que você não deve temer este mal e mal algum, ou seja, não só este mal, mas nenhum tipo de mal, porque tu estás comigo, porque Deus está com você, porque Deus está na sua casa, porque Deus está contigo, e você não vai temer por esta causa, por este motivo. Você crê nisso? Você crê que o Senhor está com cada um de nós? Você crê que Deus está agora visitando enfermos? Você crê que Deus agora está lá naquela UTI, amparando os médicos, sendo apoio também ali dos enfermeiros? Você acha que Deus não está ali do lado daquele médico, tratando desse doente, ao lado daquele doente? Será que Deus deixou, não, eu vou deixar que o homem cuide do homem? Não, Deus cuida de cada um de nós. Ele levanta homens de amor, de coração, de sabedoria, homens da ciência, homens do remédio, homens e mulheres do cuidado, da assistência, mas Ele não deixa de assistir, até mesmo aqueles que Ele levantou pessoas para que nos assistissem. Ele está junto, Ele está do lado. O anjo do Senhor se faz presente. É o médico agindo de um lado, é a enfermeira correndo do outro, é um medicamento sendo administrado, é um pensamento que vem, uma luz que se ilumina, numa ação que tem que ser feita. São as coisas que estão surgindo hoje, que estão surgindo coisas novas, como tratamentos para este mal. É a luz de Deus entrando nas mentes, entrando nas pessoas, capacitando inteligências, na produção daquilo que se produz para a vida e que gera vida. Então ele diz, olha, talvez o mundo está andando no vale da sombra da morte, mas não tema, porque eu estou contigo, eu estou com vocês. Você percebe que o Salmo diz que anteriormente, olha o que ele diz aqui, eu vou pensar aqui as colocações. O Salmo diz aqui nos versos anteriores, a partir lá do versículo 1, ele fala assim, olha, nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor, nada vai te faltar. Olha só, a promessa do Salmo, do Senhor do Salmo, nada vai te faltar. Ele diz que Ele faz te repousar em pastos verdejantes. Ele nos faz pousar em pastos verdejantes.
que Ele nos leva a águas de descanso, que traz refrigério para a sua alma, refrigera minha alma, diz o Salmo, que Ele nos guia no caminho da justiça. Só que Ele também diz, se mesmo com isso tudo, anda ainda pelo vale da sombra da morte. Anda pelo vale da sombra da morte. Mas Ele está. O Senhor está presente. O Senhor está com você, o Senhor está com cada um. É a promessa desse Deus, o Deus da entrega, do Deus que abdicou da glória, do Deus que é todo poder e se fez carne como a nossa carne. O Deus que sentiu dor e que sentiu luto. O Deus que vê quando você chora, quando um ente querido morre, assim como Ele chorou pela morte de um amigo, Lázaro. O Deus que ressuscita mortos como ressuscitou a mortos. E tem ressuscitado tantos mortos nesses dias, sejam eles físicos, sejam eles mortos espirituais. Por isso, não temas. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, não temas, porque tu estás comigo. O Senhor Deus, Ele não é o Deus do abandono. O Senhor Deus não é o Deus da solidão. O Senhor Deus não é o Deus que te coloca sozinha, né? Internet. Opa, voltando de novo. O Senhor Deus é um Deus que está comigo e está com você. Lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, eu quero evidenciar algumas colocações. Olha só. Lá diz no versículo 9, Josué 1, verso 9, que é todo aquele momento de transferência de comando de Moisés para Josué, toda aquela expectativa de desafios, né? Eu não vou entrar na contextualidade, mas eu quero apenas que você veja o versículo 9, porque ele é pontual para nós nessa noite. Ele diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É uma ponte que se faz com o Salmo 23, no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu sou contigo por onde quer que andares. Inclusive no vale da sombra da morte. Inclusive no vale da dificuldade. Inclusive no vale do terror, das sombras. Inclusive no vale da desesperança, a luz divina da esperança chega, entra, penetra, transforma. É essa luz que agora entra na tua casa, é essa luz que em nome de Jesus invade o teu leito, invade agora hospitais, invade agora UTIs, invade agora ações medicamentosas. É essa luz que não deixa ninguém solitário, que está tocando neste enfermo, que está levantando esse doente, que está fazendo grande o nome dele em toda a terra, como ele tem feito, como ele sempre fez e está fazendo. De forma que não há solidão, de forma que não existe desamparo, que não existe desesperanças. A esperança do Senhor é que a vontade dele será realizada, amém? A esperança minha e tua é essa. A vontade de Deus será realizada em toda e em qualquer circunstância. Porque Ele está comigo, Ele é comigo aonde quer que eu andares. Olha, eu vou pincelar aqui rapidamente alguns aspectos que nos faz essa ligação de Josué 1,9 com o Salmo 23. Rapidamente. Olha só o que fala no verso 9, algumas coisas que eu quero que você preste atenção. Deus vira para Josué e fala: ser forte. Ele não está falando, faça musculação, levante peso, ganhe massa muscular, faça uma academia. Não. Ele está falando, seja forte. Seja forte. Não no aspecto físico. Sabe por que tem muita gente padecendo, definhando? Não é
pela fragilização do seu organismo, não é por causa de qualquer doença, não. É porque o espírito está fraco. O espírito está sem alimento. O espírito está sem uma boa palavra de direcionamento. O espírito não teve ainda o entendimento de que Deus é com ele. E sendo Deus com ele, a força que ele precisa é a força do Deus que está e que habita nele. Não é a força da musculatura, é a força do Deus e do Espírito de Deus que nos habita e que te habita, meu querido irmão. E é por isso que Deus vira e fala para Josué, ser forte. É um imperativo, é uma ordenança, é um mandamento. Ele está dizendo que todo mundo pode ser forte. Que todo mundo pode deixar de ser fraco fisicamente e espiritualmente, principalmente falando. Ser forte. Ele está dizendo que você pode ser forte agora. Joel diz ali no seu verso, não sei qual, diga ao fraco, eu sou forte. Diga àquele que olha para a circunstância exterior que ele é forte. Diga para aquele que o foco é só nas coisas naturais, nas coisas ao redor. Porque elas são limitadas, elas são falhas, elas se depreciam, elas caem, elas se perdem, elas se deterioram. Diga a esse que olha para o que é aparente, fala para ele, olha para aquilo que é eterno. Diga que lá ele é forte, que não precisa das coisas, da exterioridade que se declina. Então você pode ser forte, porque Deus está mandando. Ele diz mais para Josué, seja corajoso. Seja corajoso nesse momento, nesse instante, nessa nossa luta. Nessa circunstância que nós estamos passando, que você está passando. Que talvez você tem sido aquela pessoa que está tomando as rédeas, que está encabeçando essa situação, que está na frente. Ao passo que muitos estão fracos, fragilizados, você é aquela que se levanta, que corre atrás da notícia, que vai atrás das coisas, e fala, ó, erga a cabeça aí, não desanime não. Olha, eu trouxe notícias, as notícias são essas. Ah, mas melhorou só um pouquinho, mas é coisa boa, esse pequenininho aí, é aquela nuvem que parece uma mão de um homem que vai crescer, 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 crescer. Cada melhora tem que ser festejada. Cada melhora no quadro clínico. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando isso porque o recado é agora, é imediato, é para você, é para essa circunstância que você está passando. Então, é festejar a ação de Deus agora. Porque quando você sair desse instante aqui dando glória a Deus, você vai ver a glória do Senhor se manifestando neste momento que você está passando. Então ele diz ser forte, aí ele diz seja corajoso. Tenha coragem. O que é ser corajoso aqui? É tenha intrepidez, é não ser tímido. Não é, eu não tenho medo de escuro, não tenho medo de lobisomem, nem de boi da cara preta. Não é esse tipo, não tenho medo de nada, eu saio na rua à noite, eu tenho um 38 aqui, um revolvão, ó, acabou. Boto na minha cintura, quero ver quem ousa chegar perto de mim, não tenho medo de nada. Não é essa coragem que Deus está falando. Ele diz ser forte e ele diz agora ser corajoso. Ele está falando não seja tímido. Tímido no quê? Tímido na audácia. E todo homem, toda mulher, todo ser vivo tem que ter em Deus. Que tem que lançar essa timidez fora e se encher de ousadia. É esse tipo de coragem que Deus está falando. Ele está dizendo, você crê? Você é meu filho? Você crê que eu estou com você no vale da sombra da morte? Você crê que eu te mandei? Você crê nessas coisas? Então, se revista dessa coragem, joga a timidez fora, anuncie, proclame a minha palavra, verbalize a minha palavra, diga ao fraco eu sou forte, erga as mãos e declare no meu nome que aquele que está no leito se levante.
Levante a mão e coloque no peito, e coloque na mente, e coloque na cabeça e fale: sou eu que me renovo pelo poder que não vem das minhas mãos, mas que vem do Senhor sobre a minha vida. Então eu coloco a mão como sendo a mão do Senhor na minha cabeça, no meu coração, como sendo a mão do Senhor abrindo as portas, quebrando ferrolhos, destruindo toda e qualquer situação de desonra e dificuldade. Não seja corajoso. Seja corajoso, não seja tímido. Não seja tímido. Entre pelo Espírito de Deus, na mente de Deus, nas acessibilidades que você não é acessível. Pastor, eu não posso estar lá, eu não posso entrar naquela enfermaria, naquela UTI, eu não tenho condição de ir naquele hospital. Acesse. Deus nos deu um novo caminho. Deus nos deu em Jesus um acesso ilimitado a todos que estão perto e a todos que estão longe. E esse acesso é a oração, é a ousadia no nome dele. Você pode fazer isso nessa noite? Você pode se revestir disso e fazer isso nessa noite e ir nessa força de Deus? E ele diz: ser forte, ser corajoso e não temas e nem te espantes. Ele diz: não temas, nem te espantes. Não é para você ficar com temor, com medo. Não é para você se espantar. Temer somente a Deus. E o espanto é para quem é pego de surpresa. Sabe aquela pessoa que é pego de surpresa por não saber as coisas que estão ali para todo mundo saber e fala: nossa, eu não sabia, fiquei espantado, fiquei assustado. Não temas e nem te espante. O temor é somente o temor a Deus, ao nosso Senhor. E o espanto, ele somente é gerado para aquelas pessoas que não sabem, que é pego de surpresa e que não sabem das coisas que Deus já determinou sobre nós. Quais são elas? Só falando aqui da questão do Salmo 23, é aquela: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer porque Ele está comigo. Então eu sei das coisas. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está com você. Você sabe que Ele está contigo. Então aí eu não temo. Não temas e nem te espantes. Por quê? Por quê? Porque Ele é o Senhor. Primeira coisa, Ele diz: não temas, ser forte e corajoso. Porque o Senhor, primeiro aspecto, então, que eu não vou temer, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quem se acha que está com essa coroa aí? Coroa, né? Esse não é Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está no alto e sublime trono. Isaías, na sua revelação em Deus, ele diz: no ano do reinado do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E eu não pude me conter. E eu caí com o rosto em terra. Porque a glória daquele que enche todas as coisas estava ali no alto e sublime trono. Porque o Senhor estava ali. Não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. O Senhor, que é o teu pastor, é Ele que está acima de todas as coisas. Não temas e nem te espante. Por quê? Porque Ele é o Senhor e porque Ele é o teu Deus. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ele é o Senhor e Ele é o teu Deus. Por isso você não vai temer nem se espantar. Ele é o teu Deus. Amém? Teu Deus é contigo. Ele está contigo, Ele não te abandona. Ele é Deus e Ele é o teu Deus. É maravilhoso escutar isso da narrativa do Senhor, que vira para mim, que vira para você. Seres humanos frágeis, seres humanos falíveis, seres humanos cheios de nuances emocionais. Ele vira para mim e fala para você: eu sou o teu Deus. Se imagina um Deus todo-poderoso, grandioso, que o universo não comporta, na sua misericórdia, no seu infinito amor, olha para as nossas dificuldades, olha lá para nós e fala: eu sou o teu Deus. Hoje eu vi um videozinho onde tinha uma senhorinha, já bem de idade.
relatando para a filha dela. Ela era bem de idade, mas muito lúcida, não sei se alguém viu. Ela já era tão de idade que a filha dela já era uma senhora. E ela virava, eu pedi para o Senhor, para Jesus me abraçar. Porque eu estava me sentindo sozinha. Olha só o que ela falou. Eu queria um abraço. E aquela senhorinha, na sua lucidez de idade avançada, ela dizia, olha, é indescritível o que o Senhor fez. Eu vi Jesus me abraçando, eu vi o amor, eu senti o amor. Ela falava, aquela senhorinha, para a filha dela, e falava, eu não tenho como falar, eu não sei falar, mas saía algo dentro dele, eu senti algo grandioso, eu senti o amor, eu sentia assim, e não foi só um abracinho, ele me abraçava e não me largava, ele não me largava. Jesus é maravilhoso. Ela só orou na singeleza do coração dela e dizia a Deus, Senhor Jesus, eu estou sozinha, estou me sentindo sozinha. Tem gente que está se sentindo sozinho nesses dias. E a palavra está falando aqui, eu sou contigo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Ele é contigo em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Senhor, tu estás comigo. Eu não vou temer, ó Deus, o vale da sombra da morte. Eu não vou temer o vale da dificuldade, dos problemas. Senhor, eu não vou temer as lutas que eu estou passando. Eu me sinto fraco, mas o Senhor me fortalece. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está agora do nosso lado, Ele está do teu lado. O Senhor está contigo. Receba esta palavra da parte do Altíssimo. Receba esta palavra para a tua vida agora. O Senhor é com você, Ele é a tua força. Não existe solidão, não existe desamparo. Assim como aquela senhorinha, avançada em dias, pensava, oh, me abraça, Senhor, porque eu estou sozinho. Os planos de Deus, irmãos, nós não podemos compreender. Apenas sabemos que eles são bons, perfeitos e agradáveis. E talvez você pense, Deus está permitindo este mal. Deus está permitindo ou permitiu que ele fosse embora, que ele partisse. Em contraposição a esse amor acolhedor, profundo, indiscriminador. Não, não, não. Se ele deixou que algo dessa forma acontecesse, é baseado nesse amor que a gente não consegue mensurar, que sai de dentro de Jesus, como aquela senhorinha dizia, é algo que eu não sei, minha filha, saía de dentro de Jesus, e ele me abraçava, e não me soltava, ele me abraçava fortemente, não era um abraço daqueles que chegam, oi, tudo bem, como é que você vai? Ele abraçava e segurava. É assim que Deus está fazendo com você na sua fragilidade. É assim que Jesus está abraçando agora. Receba isso em nome de Jesus. Está abraçando agora este teu ente querido, essa pessoa que está enferma, talvez inconsciente. Jesus está lá abraçando, ministrando forças na vida dela. Amém? Amém? Para a gente orar e encerrar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu quero que vocês entendam que verdadeiramente a verdadeira blindagem não é aquele jargão religioso, não é aquele jargão da religião. Eu sou blindado, nada me pega. Eu sou blindado, eu sou blindada. Não é esse não. Não é isso que te blinda não. Escutei tantas pessoas pegarem Covid, falar para os patrão, olha, isso não me pega. Pessoa que chegava sem máscara no ambiente para falar com o patrão falava, coloca a máscara. Não, eu sou blindado pelo sangue de Jesus, isso não me pega. E depois ficar com Covid. Coisa, gente real daqui de Mineiros, que eu conheço. Não, a verdadeira blindagem não é esse jargão da religião, não. A verdadeira blindagem é o da vida dele em nós. É o da vida de Jesus em mim, é o da vida de Jesus em você. É o da vida de Jesus
nos guardando, fortalecendo a nossa mente. Essa apropriação em fé que você tem agora, que você pegue agora em fé, sobre as verdades contidas em todo o escopo do Evangelho. E eu só peguei aqui um versículo do Salmo 23 e um versículo de Isaías, de Josué 1, verso 9, para você entender, em apenas 2 versículos, que existe uma complexidade enorme no Evangelho, falando de graça, de proteção. Não temas, 365 dias, essa palavra consta na Bíblia, uma vez para cada dia do ano. Não temas, eu estou contigo, não te espantes, não te assuste, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Amém? Vamos orar? Que essa palavra agora entre no teu coração, acha guarida na tua vida. Senhor Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, como nós somos gratos ao Senhor, como nós somos gratos pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo privilégio de sermos, ó Pai, blindados, não da boca para fora como aqueles que dizem eu sou blindado e pronto, não. Essa blindagem, ó Deus, é a apropriação em vida da tua verdade, do teu Evangelho, que tem nos guardado, que tem nos protegido. Ser forte e corajoso é o que o Senhor nos diz. Não temas porque eu estou contigo, é o que o Senhor nos diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, é o que o Senhor nos diz, porque tu estás conosco, meu Pai. Ô Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Reiteramos agora as nossas orações e as nossas intercessões. Nós ligamos a nossa fé com a fé de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, escutando esta mensagem simples e poderosa do teu Evangelho. Nós ligamos a nossa fé, ó Deus, no sentido de que a nossa oração, a minha oração, se faça agora a harmonização em nome de Jesus com a oração desse irmão, com a oração dessa irmã, para que talvez o Senhor estenda as tuas mãos, ó Pai, e faça ali a obra do Senhor, o milagre do Senhor, levantando o enfermo, sarando o doente, ó Pai, dando vida àquele que está morto espiritualmente, Senhor. Ô Paizinho, eu oro agradecido mais uma vez e colocando todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na psicologia, no trato mental, no trato emocional, bombeiros, SAMUs, agentes de saúde em geral. Pedimos, ó Deus, que as pesquisas que têm sido feitas e levantadas sejam, ó Pai, um aval do Senhor para a cura total desta enfermidade. Eu te peço isso, ó Deus, colocando cada irmão e irmã, cada familiar e família aqui representada nas tuas mãos e nos teus cuidados. Agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que Deus os abençoe